A queda de Ícaro depois de deixar Jemima acomodada em seu quarto. Eu voltei à sala dos empregados, onde o Sr. Hamilton examinava as panelas que Katia tinha esfregado. Ele ergueu os olhos da frigideira favorita da Sra. Townsend só para me dizer que as irmãs Artford estavam na velha casa de barcos perto do lago e que eu deveria levar refrescos para elas. Eu peguei uma jarra de limonada no refrigerador, coloquei-a numa bandeja junto com 2 copos e uma travessa de sanduíches e saí pela porta de serviço. Fiquei parada no último degrau, piscando até meus olhos se acostumarem à luz forte. Depois de um mês sem chuva, tudo perdera cor. O sol estava no meio do céu e sua luz direta branqueava tudo, dando ao jardim a aparência enevoada de uma das aquarelas pregadas na parede do quarto de vestir de lá de Violette. Embora eu estivesse de touca, a linha no centro da minha cabeça, onde eu reparti o cabelo, ficou instantaneamente queimada. Eu atravessei o gramado do teatro, recém-aparado e com o cheiro soporífero de grama seca. Dudley estava agachado ali perto, aparando os canteiros da beirada. As lâminas de sua tesoura estavam manchadas de verde, o metal brilhava. Ele deve ter sentido a minha presença, porque se virou e apertou os olhos. O sol está quente, disse, protegendo os olhos com as mãos. Quente o bastante para cozinhar um ovo, eu disse, citando Nancy, imaginando se haveria verdade nessa expressão. Na extremidade do gramado, uma escadaria de pedras cinzentas levava ao roseiral de Ladiersbury. Botões cor-de-rosa abraçavam as treliças, e abelhas agitavam-se em volta de seus corações amarelos. Passei por baixo da pérgola, abri o portão e comecei a descer o longo walk, uma faixa de pedrinhas cinzentas no meio de um tapete de flores do campo brancas. No meio do caminho, a cerca viva de arbustos altos dava lugar a pequenos teixos que ladeavam o jardim e Gescov. Eu pisquei quando 2 topiários apareceram. Depois sorri para mim mesmo e para o par de patos indignados, que tinham saído do lago e que me olhavam com seus olhinhos pretos e brilhantes. No final do jardim Gescov ficava o segundo portão, a irmã esquecida, pois existe sempre uma irmã esquecida, vítima dos galhos do jasmineiro. Do outro lado, ficava a fonte de Ícaro, e, mais adiante, na beira do lago, a casa de barcos. O fecho do portão estava começando a enferrujar, e eu precisei largar a bandeja para poder abri-lo. Depositei a bandeja no meio de uma plantação de morangos e usei os dedos para abrir o ferrolho. Abri o portão, peguei a bandeja e continuei, passando por uma nuvem de perfume de jasmim, na direção da fonte. Embora Eros e Psique presidissem, grandes e magníficos, o gramado da frente, um prólogo para a casa imponente, havia algo de maravilhoso, um ar misterioso e melancólico traço, na pequena fonte, escondida na clareira ensolarada, no fundo do jardim do sul. O tanque redondo de pedras tinha 60 centímetros de altura e 6 metros de diâmetro, no seu ponto mais largo. Era coberto de ladrilhos azuis como o colar de safiras que Lord Bury tinha trazido para Lady Violette depois de servir no Extremo Oriente. Do meio do tanque, saía um enorme bloco de mármore marrom, dourado, da altura de 2 homens, grosso na base, mas afinando na ponta. No meio do bloco, de mármore creme contrastando com o marrom, a figura em tamanho real de Ícaro tinha sido esculpida em posição reclinada. Suas asas, de mármore claro trabalhado para dar a impressão de penas, estavam amarradas nos braços estendidos e caíam para trás, por sobre as rochas. Saindo do tanque para cuidar da figura caída, havia 3 sereias, seus cabelos compridos e cacheados emoldurando rostos angélicos. Uma delas tinha uma pequena harpa, outra usava uma grinalda de folhas de eira, e a última estava com as mãos brancas sob a pele cor de creme, sob o torso de Ícaro, para tirá-lo do fundo do tanque. Naquele dia de verão, um par de martinetes roxos, inconscientes da beleza da estátua, desceram voando, pousaram sobre o bloco de mármore, e tornaram a alçar voo, roçando a superfície do tanque e enchendo os bicos de água. Enquanto eu os observava, senti um calor e um forte e súbito desejo de mergulhar a mão na água fresca. Olhei para trás, na direção da casa, que, preocupada demais com sua dor, não repararia se uma criada, no fundo do parque, parasse um momento para se refrescar. Pousei a bandeja na beira do tanque e coloquei devagar um joelho sobre os ladrilhos, quente sob minhas meias pretas. Inclinei-me para frente, estendi a mão, recolhendo-a de novo ao primeiro toque da água beijada pelo sol. Enrolei a manga e me preparei para mergulhar o braço. Ouvi uma risada, um arpejo musical na imobilidade do verão. Parei, ouvi, inclinei a cabeça e olhei para o outro lado da estátua.
Então eu as vi, Anna e Emmeline, não na casa de barcos, mas empoleiradas do outro lado da fonte. Meu choque foi duplo. Elas tinham tirado seus vestidos pretos de luto e estavam apenas de combinação, corpete e cerolas debruadas de renda. Suas botas também estavam jogadas no caminho de pedras brancas que rodeava o tanque. Seus cabelos longos brilhavam em cumplicidade com o sol. Eu olhei de novo na direção da casa, espantada com a sua coragem. Imaginando se a minha presença me tornava, de alguma forma, cúmplice delas. Imaginando se eu tinha medo, ou desejava, que sim. Emmeline estava deitada de costas, os pés juntos, as pernas dobradas, os joelhos, tão brancos quanto sua combinação, saudando o claro céu azul. Seu braço, de pele macia e clara, um desconhecido para o sol, estava estendido sobre a fonte, seu pulso desenhando preguiçosamente um 8, de modo que dedos alternados tocavam na superfície do tanque. Ondas pequeninas batiam umas sobre as outras. Anna estava sentada ao lado, uma perna encolhida sob o corpo, a outra dobrada de modo que o queixo descansava sobre o joelho, seus dedos dos pés flertando com a água. Abraçava a perna com os braços e de uma de suas mãos pendia um pedaço de papel tão fino que era quase transparente sob o clarão do sol. Eu retirei o braço, desenrolei a manga, me recompus. Com um último olhar de desejo para o lago, peguei a bandeja. Ao me aproximar, pude ouvi-las conversando. Eu acho que ele está sendo muito teimoso, Emmeline disse. Havia uma pilha de morangos entre as duas, e ela enfiou na boca e jogou o galinho no jardim. Anna sacudiu os ombros. Papai sempre foi teimoso. Mesmo assim, Emmeline disse. Recusar simplesmente é bobagem. Se Davi pode ter o trabalho de escrever para nós lá da França, o mínimo que papai podia fazer era ler a carta. Anna olhou para a estátua, inclinou a cabeça de forma que as ondinhas do tanque cintilaram, formando faixas em seu rosto. Davi fez o papai de bobo. Ele foi escondido, fez exatamente o que papai tinha dito a ele para não fazer. Mas isso foi há mais de um ano. Papai não perdoa facilmente. Davi sabe disso. Mas é uma carta tão engraçada. Leia de novo a parte que fala do refeitório, do pudim. Eu não vou ler de novo. Eu não devia ter lido 3 vezes. É muito grosseria para ouvidos jovens. Ela estendeu a carta, que fez sombra no rosto de Emmeline. Toma. Pode ler sozinha. Tem uma ilustração esclarecedora na 2ª página. Soprou um vento quente e o papel tremulou, permitindo que eu visse as linhas pretas de um desenho no canto superior do papel. Meus passos ressoaram nas pedras brancas do caminho, e Emmeline ergueu os olhos e me viu parada atrás de Anna. Ufa, limonada, ela disse, tirando o braço do tanque, esquecendo a carta. Que bom. Eu estou morrendo de sede. Anna se virou, enfiando a carta no cinto. Grace, ela disse, sorrindo. Nós estamos nos escondendo do velho Gropeford, Emmeline disse, sentando-se de costas para a fonte. Este sol está delicioso. Foi direto para minha cabeça. E para o seu rosto, Anna disse. Emmeline ergueu o rosto para o sol, fechou os olhos. Não faz mal. Eu queria que fosse verão o ano inteiro. Lord Gifford já foi embora, Grace? Anna perguntou. Não sei ao certo, senhorita. Depositei a bandeja na beirada da fonte. Acho que sim. Ele estava na sala de visitas quando eu servi o chá agora de manhã, e Milady não disse que ele ia ficar. Espero que não, Anna disse. Já tem muita coisa desagradável acontecendo no momento para eu ter que aturá-lo tentando olhar para dentro do meu vestido a tarde inteira. Havia uma mesinha de ferro batido ao lado de um bosque de madressilvas cor-de-rosa e amarelas e eu o carreguei até a fonte para colocar os refrescos. Enfiei seus pés curvos entre as pedras do caminho e pus a bandeja sobre ela. Comecei a servir a limonada. Entre o polegar e o indicador, Anna rolava um galinho de morango. Por acaso você ouviu alguma coisa do que Lord Gifford estava dizendo, Grace? Eu hesitei. Eu não devia ficar escutando enquanto servia o chá. Sobre os bens de vovô, ela insistiu. Sobre Riverton. Ela não me encarou, e desconfiei que estivesse se sentindo tão sem jeito quanto eu. Engoli em seco, pousei a jarra. Eu não tenho certeza, senhorita. Ela ouviu, Emmeline exclamou. Eu estou vendo, ela está vermelha. Você ouviu, não foi? Ela se inclinou para a frente, arregalando os olhos. Então, conte. O que vai acontecer? A casa vai ficar para o papai? Nós vamos ficar aqui. Eu não sei, senhorita.
Eu disse, me encolhendo como sempre fazia quando Emmeline se dirigia autoritariamente a mim. Ninguém sabe. Emmeline pegou um copo de limonada. Alguém deve saber, ela disse com arrogância. Lord Gifford, eu imagino. Por que ele viria aqui hoje se não fosse para falar do testamento de vovô? O que eu quis dizer, senhorita, é que depende. De quê? Então Anna falou. Do bebê de tia Jemima. Ela olhou para mim. É isso, não é, Grace? Sim, senhorita, confirmei, baixinho. Pelo menos eu acho que era isso que eles estavam dizendo. Emmeline disse, do bebê de tia Jemima, se for um menino, Anna disse, pensativa a traço, então tudo pertence a ele por direito. Se não for, papai se torna Lord Ashbury. Emmeline, que tinha acabado de abocanhar um morango, tapou a boca com a mão e riu. Imagine. Papai, senhor do castelo. É muito engraçado. A fita cor de pêssego enfiada na cintura da sua combinação tinha ficado presa na beirada da fonte e estava saindo. Um fio comprido fazia um zigue-zague por sua perna. Eu precisava me lembrar de consertá-la mais tarde. Você acha que ele ia querer que nós morássemos aqui? Sim, eu pensei esperançosa. Riverton tinha ficado tão silenciosa no ano anterior. Eu não tinha nada para fazer a não ser tirar o pó de quartos vazios e tentar não me preocupar demais com quem ainda estava lutando. Eu não sei, Anna disse. Espero, sinceramente que não. Já é ruim o suficiente ficar presa aqui durante o verão. Os dias são 2 vezes mais compridos no campo, e não se tem nada para fazer para preenchê-los. Aposto que ele ia querer. Não, Anna disse com firmeza. Papai não aguentaria ficar longe da fábrica. Eu não sei, Emmeline disse. Se tem uma coisa que papai gosta mais do que dos seus motores idiotas é Riverton. É o seu lugar preferido no mundo inteiro. Ela olhou para cima. Embora eu não entenda por que alguém possa gostar de ficar preso no meio de lugar algum sem ter com quem conversar. Ela parou de repente. Anna, você sabe o que eu acabei de pensar? Se papai se tornar um lord, então nós teremos um título de nobreza, não é? Acho que sim, Anna disse. Grande coisa. Emmeline deu um salto e revirou os olhos. Tem muito valor. Ela pôs o copo de volta na mesa e subiu na beirada do tanque. Honorable Emmeline Artford da mansão Riverton. Soa muito bem, não acha? Ela se virou e fez uma reverência para o seu reflexo, bateu as pestanas e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, belo senhor. Eu sou a Honorable Emmeline Artford. Ela riu, encantada com a própria brincadeira. Começou a saltitar pela beirada de ladrilhos, com os 2 braços esticados para se equilibrar, repetindo a apresentação entre gargalhadas. Anna ficou olhando para ela, espantada. Você tem irmãs, Grace? Não, senhorita, respondi. Nem irmãos. É mesmo. Ela disse, como se a existência sem irmãos fosse algo em que ela nunca havia pensado. Eu não tive tanta sorte, senhorita. Somos só mamãe e eu. Ela olhou para mim, apertando os olhos por causa do sol. Sua mãe. Ela trabalhou aqui. Foi mais uma afirmação do que uma pergunta. Sim, senhorita. Até eu nascer, senhorita. Você se parece muito com ela. Isto é, de rosto. Eu fiquei espantada. Senhorita. Eu vi o retrato dela. No álbum de vovó. Uma das fotos dos moradores da casa no século passado. Ela deve ter percebido minha confusão, porque continuou, não que eu estivesse procurando por ela, não foi isso, Grace. Eu estava tentando encontrar um determinado retrato da minha mãe quando vi a foto. A semelhança entre vocês duas é marcante. O mesmo rosto bonito, os mesmos olhos bondosos. Eu nunca tinha visto um retrato de mamãe, não de quando ela era jovem traço, e a descrição de Anna era tão diferente da mãe que eu conhecia que fui tomada de um desejo súbito e irreprimível de ver aquele retrato. Eu sabia onde Lady Ashbury guardava o álbum, na gaveta da esquerda da escrivaninha. E eu ficava muitas vezes sozinha limpando a sala de visitas, quando Nancy não estava. Se eu me certificasse de que não havia alguém por perto, e se fosse bem rápida, talvez conseguisse dar uma olhada nele. Porque ela não voltou para Riverton. Anna quis saber. Quer dizer, depois que você nasceu? Não era possível, senhorita. Não com um bebê. Tenho certeza de que vovó já teve famílias na criadagem antes. Ela sorriu. Imagine só, se ela tivesse voltado, nós nos teríamos conhecido em criança. Anna olhou na direção da água e franziu a testa. Talvez ela fosse infeliz aqui, e não tenha querido voltar,
Não. Eu não sei, senhorita, eu disse, inexplicavelmente sem graça de estar falando sobre mamãe com Anna. Ela não fala muito sobre isso. Ela está trabalhando em algum outro lugar. Ela agora faz serviços de costura, senhorita. Na aldeia. Ela trabalha por conta própria. Sim, senhorita. Eu nunca tinha pensado nisso nestes termos. Anna balançou a cabeça. Isso deve dar alguma satisfação. Eu olhei para ela, sem saber se estava brincando. Mas seu rosto estava sério. Pensativo. Não sei, senhorita, eu disse, gaguejando. Eu vou estar com ela esta tarde. Posso perguntar, se a senhorita quiser. Havia uma sombra em seus olhos, como se seus pensamentos estivessem muito longe. Ela me olhou e a sombra desapareceu. Não. Não é importante. Ela brincou com a ponta da carta de Davi, que ainda estava enfiada na sua combinação. Você teve notícias de Alfred? Sim, senhorita, eu disse, contente por ela ter mudado de assunto. Alfred era território mais seguro. Ele fazia parte daquele mundo. Recebi uma carta dele na semana passada. Ele vai estar aqui de licença em setembro. Setembro. Não falta muito. Você vai ficar feliz em vê-lo. Ah, sim, senhorita, vou mesmo. Anna sorriu com um ar maroto, e eu enrubesci. O que eu quis dizer, senhorita, foi que todos nós do andar de baixo vamos ficar felizes em vê-lo. É claro que você vai ficar feliz, Grace. Alfred é um ótimo sujeito. Meu rosto estava rubro. Porque Anna tinha adivinhado corretamente. Embora as cartas de Alfred ainda chegassem para toda a criadagem, elas eram, cada vez mais, dirigidas unicamente a mim. O seu conteúdo também estava mudando. A conversa sobre a guerra estava sendo substituída por assuntos domésticos e outras coisas secretas. A saudade que ele sentia de mim, o quanto gostava de mim. O futuro. Eu pisquei os olhos. E o patrãozinho Davi, senhorita? Perguntei. Ele vai voltar logo? Ele acha que em dezembro. Ela passou os dedos pelo medalhão, olhou para o Emmeline e baixou a voz. Sabe de uma coisa, tenho a sensação de que esta será a última vez que ele virá para cá. Senhorita. Agora que ele escapou, Grace, que viu o mundo. Bem, ele tem uma nova vida, não é? Uma vida real. A guerra vai terminar, ele vai ficar em Londres e estudar piano e se tornar um grande músico. Vai viver uma vida cheia de excitação e aventura, como nos jogos que costumávamos jogar. Ela olhou na direção da casa e seu sorriso desapareceu. Então ela suspirou. Um suspiro longo que a fez baixar os ombros. Às vezes. A expressão ficou solta no ar, entre nós, langorosa, pesada, cheia, e eu esperei pela conclusão que não veio. Não encontrei nada para dizer, então fiz o que sei fazer melhor. Fiquei em silêncio e despejei o resto da limonada em seu copo. Então ela olhou para mim. Estendeu o copo. Toma, Grace. Este copo é para você. Ah, não, senhorita. Obrigada, senhorita. Eu estou bem. Bobagem, Anna disse. Seu rosto está quase tão vermelho quanto o de Emmeline. Toma. Ela estendeu o copo para mim. Eu olhei para Emmeline, que punha flores cor-de-rosa e amarelas para flutuar do outro lado da fonte. De verdade, senhorita, Grace, ela disse, fingindo severidade. Está quente, eu insisto. Suspirei e peguei o copo. Ele estava frio, tentadoramente frio. Eu ergui até os lábios, só um golinho, talvez. Uma exclamação excitada, vinda de trás, fez Anna se virar. Eu ergui os olhos e tentei enxergar contra a luz. O sol tinha começado a baixar e o ar estava enevoado. Emmeline estava agachada no meio da estátua, na plataforma perto de Ícaro. Seu cabelo claro estava solto e ondulado, e ela prendera uma flor branca atrás da orelha. A barra molhada da sua combinação estava grudada em suas pernas. Naquela luz branca e quente, ela parecia fazer parte da estátua. Uma quarta sereia, que tinha ganhado vida. Ela acenou para nós. Paraná. Venha até aqui. Dá para enxergar até o lago. Eu já vi, Anna respondeu. Fui eu que mostrei, para você, lembra? Ouviu-se um ronco no céu, e um avião passou. Eu não soube que tipo de avião era. Alfred saberia. Anna ficou olhando até o avião desaparecer, um pontinho no céu ensolarado. Então, ela se levantou de repente, com um ar determinado, e foi rapidamente até o banco onde estavam suas roupas. Eu larguei a limonada e fui ajudá-la a enfiar o vestido preto. O que você está fazendo?
Emmeline perguntou. Estou me vestindo. Por quê? Eu tenho uma coisa para fazer em casa. Anna ficou parada enquanto eu arrumava seu corpete. Verbos franceses para a senhorita Prince. Desde quando? Emmeline franziu o nariz, desconfiada. Estamos de férias. Eu pedi uns exercícios extras. Não pediu não. Pedi sim. Bem, eu também vou, Emmeline disse sem se mover. Ótimo, Anna, disse calmamente. E se você ficar entediada, talvez Lord Gifford ainda esteja lá para lhe fazer companhia. Ela se sentou no banco do jardim e começou a amarrar as botas. Anda, Emmeline disse, fazendo beicinho. Conte-me o que você está fazendo. Você sabe que eu sei guardar segredos. Graças a Deus, Anna disse, olhando para ela com os olhos arregalados. Eu não ia querer que ninguém soubesse que estou estudando verbos franceses. Emmeline ficou olhando para Anna e batendo com as pernas numa asa de mármore. Ela inclinou a cabeça. Você jura que é só isso que está fazendo? Eu juro. Vou fazer umas traduções em casa. Então ela olhou rapidamente para mim, e eu compreendi a sua meia-verdade. Ela ia fazer traduções, mas de estenografia e não de francês. Eu baixei os olhos, extremamente satisfeita com o meu papel de conspiradora. Emmeline sacudiu a cabeça lentamente, apertou os olhos. É pecado mortal mentir, você sabe. Ela estava desconfiada. Sim, menina piedosa, Anna disse, rindo. Emmeline cruzou os braços. Tudo bem. Pode guardar seus segredinhos bobos. Eu não ligo. Ótimo. Está todo mundo feliz. Anna sorriu para mim e eu retribuí o sorriso. Obrigada pela limonada, Grace. E então ela desapareceu, atravessou o portão e seguiu pelo atalho. Minha visita à mamãe naquela tarde foi breve e não teria sido notável se não fosse por uma coisa. Normalmente, quando eu ia visitar, mamãe e eu nos sentávamos na cozinha onde a luz era melhor para costurar e onde tínhamos passado a maior parte do tempo juntas antes de eu ir para Riverton. Naquele dia, entretanto, quando ela me recebeu na porta, levou-me para a salinha de estar que dava para a cozinha. Eu fiquei surpresa, e imaginei quem mais mamãe estaria esperando, pois a sala era raramente usada, fora sempre reservada para a visita de gente importante como o Dr. Arthur ou o pastor da igreja. Eu me sentei na cadeira ao lado da janela e esperei enquanto ela ia buscar o chá. Mamãe tinha feito um esforço para a sala estar bem apresentável. Eu reconheci os sinais. Um vaso que pertencera à mãe dela, de porcelana branca com tulipas pintadas na frente, estava na mesinha do lado, ostentando orgulhosamente um ramo de margaridas cansadas. E a almofada que ela normalmente enrolava para sustentar as costas enquanto trabalhava, tinha sido alisada e arrumada no meio do sofá. Parecia uma impostora astuta, sentada ali, contemplando o mundo como se sua única função fosse decorativa. Mamãe trouxe o chá e sentou-se defronte a mim. Eu a observei servi-lo. Só havia 2 xícaras. Seríamos só nós duas, afinal. A sala, as flores, a almofada eram para mim. Mamãe segurou a xícara com as 2 mãos e eu notei que seus dedos estavam endurecidos, trepados uns nos outros. Ela não tinha mais condições de costurar naquele estado. Eu imaginei há quanto tempo ela estaria assim, como estava conseguindo viver. Eu mandava uma parte do meu salário para ela toda semana, mas certamente isso não era suficiente. Com muita cautela, toquei no assunto. Isso não é da sua conta, ela disse. Eu estou me arranjando. Mas mamãe, você devia ter me contado. Eu poderia ter mandado mais dinheiro. Não tenho no que gastar. O seu rosto magro vacilou entre defensivo e derrota. Finalmente, ela suspirou. Você é uma boa menina, Grace. Está fazendo a sua parte. A infelicidade da sua mãe não é preocupação sua. É claro que é, mamãe. Você só tome cuidado para não cometer os mesmos erros que cometi. Eu tomei coragem e perguntei delicadamente, que erros, mamãe? Ela desviou os olhos e eu esperei, o coração batendo forte, enquanto ela mordia o lábio ressecado. Imaginando se finalmente ela me confiaria os segredos que tinham sempre existido entre nós. Bobagem, ela disse por fim, virando-se para olhar para mim. E com isso a porta foi fechada mais uma vez. Ela ergueu o queixo e perguntou sobre a casa, a família, como sempre fazia. O que eu esperava? Uma mudança súbita, incrível, de hábitos. Uma efusão de rancores, do passado que explicassem a rispidez da minha mãe, que permitissem que chegássemos a um entendimento até então impossível. Sabe,
Acho que talvez eu esperasse isso. Eu era jovem, e essa é a minha única desculpa. Mas isto é uma história, não uma ficção, então você não vai ficar surpreso por não ter acontecido. Engoli a minha decepção e contei a ela sobre as mortes, sem conseguir evitar um tom culpado, de superioridade ao contar a recente desgraça sofrida pela família. Primeiro o major, o telegrama de tarja preta recebido pelo Sr. Hamilton, os dedos de Jemima tremendo tanto que ela quase não conseguiu abri-lo, e em seguida Lord, poucos dias mais tarde. Ela sacudiu lentamente a cabeça, um ato que acentuou seu pescoço longo e fino, e pousou a xícara de chá. Eu já tinha ouvido a respeito. Não sabia o que era boato ou não. Você sabe tão bem quanto eu como esta aldeia gosta de fofocas. Eu assenti. Do que foi que Lord morreu, então? Ela quis saber. O Sr. Hamilton disse que foi uma mistura. Em parte um derrame e em parte o calor. Mamãe continuou a balançar a cabeça, mastigando a bochecha. E o que foi que a Sra. Townsend disse? Ela disse que não foi nada disso. Disse que foi o sofrimento que o matou, pura e simplesmente. Baixei a voz, adotando o mesmo tom reverente que a Sra. Townsend tinha usado. Ela disse que a morte do Major partiu o coração de Milord. Que quando o Major foi morto, todas as esperanças e os sonhos do pai se esvaíram em sangue junto com ele no solo da França. Mamãe sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Ela sacudiu lentamente a cabeça, olhou para a parede com seus quadros do mar distante. Pobre Frederic, ela disse. Isso me surpreendeu e, a princípio, achei que devia ter ouvido mal, ou que ela tivesse cometido um erro, tivesse dito o nome errado acidentalmente, porque não fazia sentido algum. Pobre Lord Ashbury. Pobre Lady Violette. Pobre Jemima. Mas Frederic. Você não precisa se preocupar com ele, eu disse. É provável que ele herde a casa. Riqueza sozinha não traz felicidade, menina. Eu não gostava quando mamãe falava de felicidade. Este sentimento soava vazio em sua boca. Mamãe, com seus olhos tristes e sua casa vazia, era a última pessoa do mundo para dar conselhos sobre isso. Eu me senti de certa forma repreendida. Por uma falta que não sabia explicar. E respondi emburrada, tente dizer isso a Fanny. Mamãe franziu a testa, e eu percebi que o nome era desconhecido para ela. Ah, eu disse, inexplicavelmente animada. Eu me esqueci. Você não a conhece. Ela é pupila de Lady Clementine. Ela tem esperança de se casar com o Sr. Frederic. Mamãe olhou para mim, incrédula. Casar? Com Frederic? Assenti. Fanny passou o ano inteiro se esforçando para isso. Mas ela não pediu a mão dela. Não. Mas é só uma questão de tempo. Quem foi que disse isso? A Sra. Townsend. Sacudi a cabeça. Não, Nancy. Mamãe se recuperou um pouco, conseguiu dar um sorriso. Ela está enganada, a sua Nancy. Frederic não se casaria de novo. Não depois de Penélope. Nancy não comete erros. Mamãe cruzou os braços. Nisto ela está errada. A certeza dela me irritou, como se ela soubesse melhor do que o que acontecia na casa. Até a Sra. Townsend concorda, eu disse. Ela diz que Lady Violette aprova o casamento e que, embora o Sr. Frederic não pareça ligar para o que a mãe diz, ele nunca contrariou nas coisas que realmente importam. Não, disse mamãe, seu sorriso desaparecendo dos lábios. Não, acho que ele nunca fez isso. Ela se virou para olhar pela janela aberta. Para o muro de pedra da casa ao lado. Eu nunca achei que ele se casaria de novo. A voz dela tinha perdido toda a determinação, e eu me senti mal. Envergonhada do meu desejo de colocá-la no lugar dela. Mamãe tinha gostado dessa Penélope, da mãe de Anna e Emmeline. Ela deve ter gostado. O que mais explicaria sua relutância em ver o Sr. Frederic substituir a esposa morta? Ou sua decepção quando eu insisti que era verdade? Eu segurei a mão dela. Você tem razão, mamãe. Eu estava falando sem saber. Não existe nada certo sobre isso. Ela não respondeu. Eu me inclinei para perto dela. E ninguém pode acusar o Sr. Frederic de gostar de Fanny. Ele olha com mais carinho para os seus cavalos. Minha brincadeira foi uma tentativa de agradar-lhe, e fiquei contente quando ela se virou para mim. Fiquei surpresa também, porque naquele momento, com a luz do entardecer batendo em seu rosto e tirando reflexos verdes dos seus olhos castanhos, mamãe estava quase bonita. Pensei nas palavras de Anna, na conversa sobre o retrato de mamãe, e fiquei ainda mais decidida a vê-lo.
para ver o tipo de pessoa que mamãe pode ter sido. A menina que Una chamou de bonita e da qual a senhora Townsend se lembrava com tanto carinho. Ele sempre adorou montar, ela disse, pousando a xícara de chá no peitoril da janela. Então ela me surpreendeu, segurou minha mão e acariciou os calos que eu tinha na palma da mão. Conte-me sobre suas novas obrigações. Pelo estado da sua mão, você tem trabalhado um bocado por lá. Nem tanto assim, eu disse, comovida com sua rara demonstração de afeto. Não tenho uma predileção especial por limpar e lavar, mas há outras tarefas que não me desagradam. Sim. Ela inclinou a cabeça. Nancy anda tão ocupada na estação que eu tenho trabalhado muito mais no andar de cima. Você gosta disso, minha filha? Ela perguntou com uma voz suave. De ficar no andar de cima daquela casa grandiosa. Eu assenti. E do que é que você gosta lá em cima? De estar naquelas salas bonitas, cheias de porcelanas delicadas e quadros e tapeçarias. Ouvi Ana e Melanie brincando, rindo, sonhando. Eu me lembrei do sentimento anterior de mamãe, e de repente encontrei uma forma de agradar-lhe. Eu me sinto feliz. E então confessei uma coisa que nunca tinha confessado nem para mim mesma. Um dia eu espero me tornar uma boa camareira. Ela olhou para mim, franzindo a testa. Tem bastante futuro na profissão de camareira, minha filha, ela disse, com um tom mais agudo na voz. Mas felicidade. A felicidade se busca em casa, ela acrescentou. Ela não deve ser colhida no jardim de estranhos. Eu ainda estava pensando no comentário de mamãe enquanto voltava para Riverton no final da tarde. Ela dissera para eu não esquecer o meu lugar. É claro, eu já tinha ouvido esse sermão mais de uma vez. Ela queria que eu me lembrasse de que a minha felicidade só poderia estar no carvão da lareira da sala dos empregados, não nas pérolas delicadas do quarto de vestir de uma dama. Mas os Artiford não eram estranhos. E eu extraía um pouco de felicidade da convivência com eles, ouvindo suas conversas, cuidando de seus belos vestidos. Então que mal havia nisso? Então, eu achei que ela estava com ciúmes. Ela invejava o meu lugar na casa grandiosa. Ela cuidara de Penélope, da mãe das meninas, tinha que ter cuidado dela, por isso, talvez, tenha ficado tão desapontada com a minha conversa sobre um novo casamento do Sr. Frederick. E agora, vendo-me na posição que um dia teve, ela se lembrou do mundo que foi obrigada a abandonar. Entretanto, ela não foi obrigada, foi. Ana disse que Lady Violet já tinha empregado famílias antes. E se mamãe estava com ciúmes por eu ter tomado o lugar dela, porque tinha insistido tanto para que eu fosse trabalhar em Riverton? Eu saí da alameda ladeada de árvores, parando por um momento para observar a casa. O sol tinha mudado de posição e Riverton estava na sombra. Um enorme besouro preto no lago da colina, curvado sob o peso do calor e da sua própria tristeza. Entretanto, ali parada, senti uma sensação reconfortante de segurança. Pela primeira vez na vida eu me senti sólida. Em algum lugar entre a aldeia e Riverton eu tinha perdido a sensação de que se não me segurasse bem eu seria varrida pelo vento. Entrei no hall escuro de serviço e atravessei o corredor. Meus passos ecoaram no chão de pedra. Quando cheguei à cozinha, estava tudo silencioso. O cheiro de ensopado de carne ainda se agarrava às paredes, mas não havia alguém ali. Atrás de mim, na sala de jantar, o relógio soava alto. Eu espiei pela porta. A sala também estava vazia. Uma solitária xícara de chá estava pousada no pires sobre a mesa, mas seu dono não estava à vista. Eu tirei o chapéu, pendurei-o num gancho da parede e alisei a saia. Suspirei, e o som resvalou nas paredes silenciosas. Sorri de leve. Eu nunca tivera o andar de baixo só para mim antes. Olhei para o relógio. Eu só era esperado daí a meia hora. Eu ia tomar uma xícara de chá. A que tomei na casa de mamãe tinha deixado um gosto amargo em minha boca. O bule de chá na bancada da cozinha ainda estava quente, coberto com sua capa de lã. Eu estava arrumando a xícara quando Nancy apareceu quase voando, arregalando os olhos ao me ver. É Jemima, ela disse. O bebê está chegando. Mas ele só devia nascer em setembro, eu disse. Bem, ele não sabe disso, sabe? Ela disse, jogando uma toalhinha na minha direção. Leve este uma tigela de água quente lá para cima. Não consigo encontrar os outros, e alguém tem que ir chamar um médico. Mas eu não estou de uniforme. Não acho que mãe e filho irão importar-se com isso, disse Nancy, desaparecendo na copa do Sr. Hamilton para usar o telefone. Mas o que eu vou dizer? Perguntei para o cômodo vazio,
para mim mesma, para o pano que tinha na mão. O que eu vou fazer? Nancy enfiou a cabeça pela porta. Bem, eu não sei. Você vai pensar em alguma coisa. Ela balançou o braço no ar. Diga a ela que está tudo bem, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Eu pendurei a toalha no ombro, enchi uma tigela e subi, como Nancy tinha mandado. Minhas mãos estavam tremendo e derramei um pouco de água no tapete do corredor, deixando manchas de um vermelho mais escuro. Quando cheguei à porta do quarto de Jemima, eu hesitei. De trás da porta pesada veio um gemido abafado. Eu respirei fundo, bati a porta e entrei. O quarto estava escuro, com exceção de uma pequena fresta entre as cortinas. A faixa de luz estava cheia de poeira suspensa. A cama de 4 colunas era uma massa escura no centro do quarto. Jemima estava deitada, imóvel, respirando com dificuldade. Eu fui na ponta dos pés até a cama e me agachei ao lado dela. Coloquei a tigela sobre a mesinha de cabeceira. Jemima gemeu e eu mordi o lábio, sem saber o que fazer. Pronto, eu disse baixinho, do modo que mamãe falava comigo quando eu tive escarlatina. Calma. Ela estremeceu, respirou ofegante. Fechou os olhos. Está tudo bem, eu disse. Molhei a toalha na água e a dobrei em 4, colocando-a sobre sua testa. Jonathan, ela disse. Jonathan, o nome dele era belo nos lábios dela. Não havia nada que eu pudesse dizer, então fiquei calada. Ela tornou a gemer, a reclamar. Contorceu-se, gemendo contra o travesseiro. Seus dedos buscavam consolo no lençol vazio ao seu lado. Então ela tornou a ficar imóvel. Sua respiração ficou mais lenta. Eu tirei o pano de sua testa. Ele estava quente e eu tornei a molhá-lo na tigela. Torci-o, dobrei e voltei a colocá-lo em sua testa. Ela abriu os olhos, piscou, examinou meu rosto no escuro. Ana, ela disse, suspirando. Eu fiquei espantada com o engano dela. E muito satisfeita. Abri a boca para corrigi-la, mas parei quando ela segurou minha mão. Estou tão contente porque é você. Ela apertou os meus dedos. Estou com tanto medo, ela murmurou. Não consigo sentir nada. Está tudo bem, eu disse. O bebê está descansando. Isto pareceu acalmá-lo um pouco. Sim, ela disse. É sempre assim, na hora de nascer. Eu só não queria. E muito cedo. Ela virou a cabeça para o outro lado. Quando tornou a falar, sua voz estava tão baixa que tive de me esforçar para ouvir. Todo mundo quer que eu tenha um menino, mas eu não posso. Não posso perder mais um. Você não vai perder, eu disse, torcendo para ser verdade. Há uma maldição na minha família, ela disse, com o rosto ainda oculto. Minha mãe me contou, mas eu não acreditei nela. Achei que ela havia perdido a razão. A dor a dominara e ela se render à superstição. Não existe isso de maldição, eu disse baixinho. Ela fez um ruído, uma mistura de riso e soluço. Ah, existe sim. É a mesma que levou o filho da nossa querida rainha. A maldição da hemofilia. Ela ficou quieta, depois passou a mão pela barriga e se virou para olhar para mim. A voz dela era pouco mais que um sussurro. Mas meninas. Ela não pega em meninas. A porta abriu e Nancy apareceu. Atrás dela estava um homem magro de meia idade, com uma expressão de severidade permanente, que imaginei ser o médico, embora não fosse o Dr. Arthur, da aldeia. Travesseiros foram empilhados, Jemima foi posicionada e um abajur foi aceso. Em algum momento eu percebi que ela havia soltado a minha mão, e eu fui empurrada e mandada para fora do quarto. Escureceu, a tarde virou noite, e eu esperava e torcia. O tempo se arrastava, embora houvesse muitas tarefas para preenchê-lo. Havia jantar para servir, camas para serem desfeitas, roupa suja a ser recolhida para lavar no dia seguinte, mas minha mente estava o tempo todo em Jemima. Finalmente, quando o último lampejo de sol desapareceu no horizonte, Nancy desceu as escadas, com tigela e pano na mão. Nós tínhamos acabado de jantar e ainda estávamos sentados em volta da mesa. E aí? A senhora Townsend disse, apertando ansiosamente um lenço de encontro ao peito. Bem, Nancy disse. A mãe teve seu bebê às 8h26. Pequeno mas saudável. Eu esperei, nervosa. Mas, não posso deixar de sentir uma certa pena dela, Nancy disse, erguendo as sobrancelhas. É uma menina. Eram 10 horas quando acabei de recolher a bandeja da ceia de Jemima. Ela adormecera, com a pequena Gita enrolada e aninhada em seus braços. Antes de apagar a luz do abajur, parei um momento para olhar para a garotinha,
lábios enrugados, uma penugem de cabelo louro avermelhado, olhos bem fechados. Não era um herdeiro, mas era um bebê que iria viver e crescer e amar. Saí do quarto na ponta dos pés, com a bandeja na mão. Meu candelabro era a única luz no corredor escuro, projetando minha sombra sobre a fila de retratos pendurados na parede. Enquanto o mais novo membro da família dormia profundamente atrás da porta fechada, uma linhagem de Artford ficava eternamente de vigília, olhando silenciosamente para o hall de entrada que um dia foi deles. Quando cheguei ao saguão, notei uma faixa de luz por baixo da porta da sala de visitas. Com todo o drama daquela noite, o Sr. Hamilton tinha se esquecido de apagar a luz. Eu agradeci a Deus por ter sido eu a ver. Apesar da bênção de mais uma neta, Lady Violette teria ficado furiosa se descobrisse que suas ordens quanto ao luto tinham sido descumpridas. Eu abri a porta e parei. Lá, na cadeira do pai, estava sentado o Sr. Frederick, o novo Lord Ashbury. Suas pernas compridas estavam cruzadas, sua cabeça curvada sobre uma das mãos, deixando seu rosto escondido. Em sua mão esquerda, identificável por causa do desenho em tinta preta, estava a carta de Davi. A carta que a Mina tinha lido na fonte, que tinha feito Emmeline rir tanto. As costas do Sr. Frederick estavam tremendo, e a princípio achei que ele também estivesse rindo. Então eu ouvi um som que nunca esqueci. Um soluço. Gutural, involuntário, seco. Um lamento de dor. Fiquei ali mais um instante, sem conseguir me mexer, depois saí, recuando. Fechei a porta atrás de mim para não ser uma espectadora involuntária de sua dor. Uma batida à porta e eu volto. Estamos em 1999 e eu estou no meu quarto em Eatville, com a fotografia, nossos rostos sérios e inocentes, ainda na mão. A jovem atriz está sentada na cadeira marrom, examinando as pontas do seu longo cabelo. Quanto tempo eu fiquei ausente? Olho para o relógio. Passa um pouco das 10. Será possível? Será possível que os andares da memória tenham se dissolvido, que antigos fantasmas tenham revivido, e que nenhum tempo tenha passado? A porta se abre e Ursula volta, com Sylvie atrás dela, equilibrando 3 xícaras de chá numa bandeja de prata. Bem mais elegante que a habitual, de plástico. Peço desculpas, Ursula diz, retomando a sua posição no pé da minha cama. Normalmente eu não faço isso. Era urgente. A princípio eu não sei ao certo do que ela está falando, então vejo o telefone celular na sua mão. Sylvia me passa uma xícara de chá, dá a volta na minha cadeira para oferecer uma xícara fumegante a Keira. Espero que vocês tenham iniciado a entrevista sem mim, Ursula diz. Keira sorri, sacode os ombros. Praticamente terminamos. É mesmo. Ursula diz, arregalando os olhos por baixo da franja espessa. Não posso acreditar que eu tenha perdido toda a entrevista. Eu queria tanto ouvir as lembranças de Grace. Sylvia põe a mão na minha testa. Você está um pouco pálida. Está precisando de um analgésico? Estou muito bem, digo, com a voz rouca. Sylvia ergue uma sobrancelha. Eu estou bem, repito, com toda a firmeza que consigo demonstrar. Sylvia faz um ar de dúvida. Depois sacode a cabeça, e eu sei que ela está lavando as mãos em relação a mim. Por ora, como quiser, eu sei que ela está pensando. Eu posso negar o quanto quiser, mas não há dúvida alguma em sua mente de que estarei pedindo meu analgésico antes mesmo que minhas visitas cheguem ao estacionamento de Eatville. Ela provavelmente tem razão. Keira toma um gole de chá verde, depois pousa a xícara e o pires na minha penteadeira. Tem um banheiro aqui? Posso sentir os olhos de Sylvia grudados em mim. Sylvia, digo. Você poderia mostrar a Keira o lavatório do salão? Sylvia mal consegue se conter. Certamente, ela diz, e embora eu não possa vê-la, sei que está exultante. É por aqui, senhorita Parker. Ursula sorri para mim quando a porta é fechada. Agradeço a você por ter recebido Keira, ela diz. Ela é filha de um amigo do produtor, então sou obrigada a demonstrar um interesse especial por ela. Ela olha para a porta, e baixa o tom de voz, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela é uma boa garota, mas às vezes é um tanto sem tato. Eu não tinha notado. Ursula ri. Isso decorre de ter pais na indústria cinematográfica, ela diz. Essas garotas veem os pais sendo adulados por serem ricos, famosos e lindos. Quem pode culpá-las por querer o mesmo? Tudo bem. Mesmo assim, diz Ursula. Eu queria estar aqui para servir de acompanhante. Se você não parar de se desculpar,
Vai me convencer de que fez alguma coisa errada, digo. Você me lembra o meu neto. Ela fica desconcertada e eu percebo que há algo de novo naqueles olhos escuros. Uma sombra que eu não tinha notado mais cedo. Você resolveu os seus problemas. Pelo telefone? Ela suspira, balança a cabeça. Sim. Ela faz uma pausa e eu fico calada, espero que continue. Aprendi há muito tempo que o silêncio provoca todo tipo de confidências. Eu tenho um filho, ela diz. Fim. O nome deixa um sorriso triste e feliz ao mesmo tempo em seus lábios. Ele fez 3 anos no sábado passado. O olhar dela abandona o meu rosto por um instante, pousa na borda da sua xícara, que ela revira nervosamente. O pai dele. Ele e eu nunca fomos. Ela batuca na xícara com a unha, torna a olhar para mim. Somos só eu e Finn. Era a minha mãe ao telefone. Ela está tomando conta de Finn durante a filmagem. Ele levou um tombo. Ele está bem? Sim. Torceu o pulso. O médico enfaixou. Ele está bem. Ela está sorrindo, mas seus olhos se enchem de lágrimas. Desculpe. Puxa vida. Ele está bem, não sei por que estou chorando. Você está preocupada, digo, olhando para ela. E aliviada. Sim, ela diz, subitamente muito jovem e frágil. E culpada. Culpada? Sim, ela repete, mas não explica por quê. Ela tira um lenço de papel da bolsa e enxuga os olhos. É fácil conversar com você. Você me lembra a minha avó. Ela parece ser uma ótima pessoa. Ursula ri. Sim. Ela assua o nariz no lenço. Meu Deus, olhe só para mim. Desculpe despejar tudo isso em você, Grace. Você está se desculpando de novo. Insisto que pare com isso. Há passos no corredor. Ursula olha para a porta, assua o nariz. Então pelo menos deixe-me dizer obrigada. Por nos receber. Por conversar com Keira. Por me ouvir. Foi um prazer para mim, digo, e fico surpreendida ao ver que isto é verdade. Não costumo receber muitas visitas, atualmente. A porta se abre e ela fica de pé. Inclina-se e me beija no rosto. Vou voltar em breve, ela diz, apertando carinhosamente o meu pulso. E eu fico imensamente contente.